Voltamos aqui no bate-papo político. Tem sido cada vez mais intensa a movimentação do PDT para a definição até a primeira quinzena de julho do nome do partido ao governo do estado. Durante o encontro nacional da sigla nessa quarta-feira em Fortaleza, as manifestações foram em defesa da pré-candidatura de Roberto Cláudio, como conta agora o repórter Carlos Alberto. O encontro nacional do PDT, realizado nesta quarta-feira em Fortaleza, teve por objetivo alavancar a pré-candidatura do presidenciável Ciro Gomes, mas foi marcado também por manifestações em apoio ao nome do ex-prefeito Roberto Cláudio ao governo do estado. As declarações mais incisivas foram dadas pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que qualificou Roberto Cláudio como mais preparado e mais experiente para dar continuidade ao atual modelo político e administrativo no Ceará. Lupe fez questão de dizer que a governadora Isolda Sela, que também é pré-candidata, tem méritos, mas pelo cenário, o ex-prefeito de Fortaleza é o mais indicado para ser escolhido. O presidenciável Ciro Gomes nominou 4 pré-candidatos ao governo do estado, destacou as qualidades de Roberto Cláudio, Isolda Sela, Mauro Filho e Evandro Leitão e disse que, diante de tantas opções, as intrigas e futricas devem ser deixadas de lado para a manutenção da unidade da aliança que governa o estado. Ciro não se furtou, porém, a responder ao questionamento sobre o que achava das declarações do deputado federal José Nobre Guimarães, que chegou a dizer que, caso o PDT indique Roberto Cláudio, o PT teria um outro rumo. Sem meias palavras, Ciro desdenhou e se limitou a dizer: "Seja feliz", referindo-se a Guimarães. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O presidenciável Ciro Gomes se manifestou sobre essa movimentação dentro do PDT para a escolha do nome ao governo do estado. Os 4 em conjunto ou individualmente vão ganhar o povo, vão correr o trecho, vão falar com o povo da periferia, vão falar com o povo do interior, estabelecer um papo e nós vamos sentindo a opinião pública. Ali, a primeira quinzena de julho, nós vamos apurar a opinião pública e ver, né, com essa legitimidade de baixo para cima. Eu nunca tive vocação para empurrar ninguém de cima para baixo, né? Nós vamos ver qual foi aquele que, dentre os mais qualificados, que são esses 4, melhor foi aceito pela população. E esse será indicado aos colegas, aos companheiros aliados. Nessa lista de nomes, o presidenciável Ciro Gomes fez referência aos 4 nomes que o PDT apresentou como pré-candidato: Isolda Sela, Roberto Cláudio, Mauro Filho e Evandro Leitão. Embora nesse momento a polarização esteja entre Roberto Cláudio e Isolda Sela, mas o presidenciável Ciro Gomes foi além também com recado aos aliados na corrida ao governo do estado. Tem que estar palavrado com todos os nossos respeitabilíssimos aliados. Está palavrado o seguinte: o PDT vai escolher um dos seus candidatos para propor o nome para a aliança. Como é que o PDT vai escolher? Nós habilitamos 4 nomes se credenciaram. Cada um deles responde rigorosamente a exigência de decência, a exigência de competência, a exigência de amor ao povo do Ceará e de compromisso com 3 coisas. Primeiro, corrigir os erros do percurso. Se tem alguém que tem moral de humildemente dizer: olha, nós acertamos aqui, aqui e ali, erramos aqui, precisamos corrigir. Então a primeira tarefa, humildemente, negócio de salto alto, já ganhou, nunca foi comigo. Nunca foi comigo. Então a primeira tarefa do candidato do PDT vai ser procurar o povo do Ceará e dizer: olha, onde é que está errado? O que é que a gente pode fazer para consertar algum erro, algum equívoco, alguma injustiça que aconteceu, alguma omissão que aconteceu? Segunda tarefa, mostrar ao povo que o bocado que está aí conquistado pode ser perdido em 6 meses. O presidente da Executiva Nacional do PDT, Carlos Lupe, reforçou as palavras de Ciro Gomes e foi além. Ele fez elogios ao ex-prefeito Roberto Cláudio como o nome mais preparado para disputar o governo do estado. A minha opinião é que o Roberto Cláudio é o cara que tem mais experiência, é mais fadado a enfrentar os desafios que o Ceará precisa para governar nos próximos mandatos, principalmente porque foi prefeito da capital, a cidade mais importante do estado. É um homem profundamente habilidoso no trato da política, experiente. Não quer dizer que a Isolda não tenha méritos, mas eu acho, na minha opinião, mesmo não sendo eleitor aqui, abusando do meu direito de dar opinião, mas eu gosto de dar opinião, se eu estivesse aqui no Ceará, eu votaria dentro do partido para o Roberto Cláudio ser nosso candidato.
Jornalista Beto Almeida, os pedetistas estavam entusiasmados. Na realidade, o Encontro Nacional tinha como objetivo dar uma força à candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, que hoje aparece como terceiro colocado nas pesquisas de intenção de votos, mas que insiste que é um candidato viável para chegar ao segundo turno. E trazendo a polêmica para o Ceará, ainda nesse contexto da sucessão estadual, também falando sobre o Ciro Gomes, ele deixou um recado ao PT e também ao deputado José Nobre Guimarães. Não chegou aí a declaração em áudio do Ciro falando sobre, ao ser questionado sobre as declarações do deputado José Nobre Guimarães, que na semana passada chegou a dizer que o PT poderia romper com o PDT caso o nome escolhido não fosse da Isolda Sela ao governo do estado. Ciro Gomes foi monossilábico, Beto, foi bem direto. Ao ser questionado o que achava sobre as declarações de Guimarães, disse o seguinte: seja feliz. Qual é o significado dessa expressão tão curta, Beto Almeida? O Ciro quis dizer, PT não quer? Então tudo bem, vamos seguir os nossos rumos aqui, rumos que pelas informações e pelas manifestações são mesmo trilhados com a pré-candidatura de Roberto Cláudio. Tem esse significado, mas eu acho também, Luciano, que ele sinalizou ali que não queria mais polêmica. Não queria mesmo polemizar, embora as frases do presidenciável Ciro Gomes tenham sido duras. Ele disse que o momento é de se proteger de futrica, de intriga, de especulação, de traição e manter o foco daquilo que está em jogo e que interessa, que é tratar da sucessão estadual. Então ele foi, de certo modo, assim, incisivo, uma frase dura, mas ao mesmo tempo dizendo, não vou voltar a entrar em polêmica. E detalhe, ele colocou claramente que o calendário estipulado por eles vai ser antecipado, mas a previsão é de que este nome do PDT internamente esteja resolvido até o final da primeira quinzena de julho. Lembrando que aqui, na entrevista, a gente comentou já sobre isso, que o PT tem um encontro estadual para decidir exatamente sobre a aliança no dia 2 de julho. Alguém vai ter que ajustar o seu calendário para isso. Agora vamos tratar aqui o seguinte, quem foi notada a sua ausência grande durante todo o evento foi o do senador Cid Gomes, que é um articulador político principal do PDT, que vem fazendo esse trabalho, inclusive, de montagem das chapas para estadual, para federal e, lógico, para resolver esse impasse interno dentro do PDT. Cid não esteve presente ao evento. A assessoria do senador divulgou o seguinte, Luciano, que ele estaria gripado, com possibilidade de ter contraído Covid e que se precaveu e não compareceu ao evento, que de fato estava lotado. Agora vamos colocar também dois pontos aqui. Ficou na sua mente, jornalista Beto Almeida, para quem tinha dúvida, todas essas dúvidas foram dissipadas sobre o nome que o PDT vai escolher ao governo do estado? Olha, Luciano, para mim, eu não tenho dúvida, quem esteve presente ontem ao evento, eu estive, acompanhei, teve dois momentos, vamos deixar bem claro, dos 4 pré-candidatos, os 2 que tiveram protagonismo forte foi a da governadora Isolda Sela e do ex-prefeito Roberto Cláudio, em momentos distintos, porque a governadora Isolda Sela chegou acompanhada de muitos deputados estaduais, inclusive com a presença do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Ela chegou por volta do meio-dia, ela também foi bastante aplaudida, ela foi considerada, gritaram o nome dela, Isolda governadora, essa coisa toda. O prefeito Roberto Cláudio já falou praticamente no final do evento, antecedendo a palavra final do Ciro Gomes. E percebeu-se claramente ali, Luciano, que havia durante todo o discurso da tarde, mesmo sem fazer uma referência a nenhuma definição, mas um calor, eu diria, explícito pelo nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O Carlos Lupe chegou a ensaiar 2 vezes uma musiquinha. O melhor prefeito de Fortaleza será governador, nas palavras do Lupe, presidente nacional do PDT. Mas ele foi mais além. Ele disse que não era eleitor de Fortaleza, mas se fosse, o voto dele era de Roberto Cláudio. Então, assim, foi saudado aos gritos e tudo mais. Ficou a impressão de que internamente a questão está batida. O PT silenciou diante da manifestação ou da declaração de Ciro Gomes.
também dentro desse contexto de dizer, olha, vamos aqui desarmar os ânimos, vamos aqui construir um ambiente menos turbulento? Eu acredito que sim, Luciano. É claro que internamente os petistas devem ter feito a avaliação e a leitura deles do que foi esse evento do PDT aqui em Fortaleza, que é um evento nacional que vai se repetir em outras regiões, intitulado PDT Sabe Fazer. A proposta, claro, é fazer exatamente um impulsionamento dessa pré-candidatura de Ciro Gomes, mas como se trata de um evento iniciando no Ceará, que tem exatamente esse impasse gerado internamente numa aliança, é claro que isso ganhou todo o seu protagonismo. E o PT não entrou na resposta ou não fez avaliações. Até agora você não vê uma declaração de nenhuma liderança petista sobre as declarações de ontem, sobre o evento de ontem do PDT.